hoje a gente vai começar com Devarim 11, 26, que diz, vede que hoje eu ponho diante de vós as vrahá, a bênção, e a quelala, né? Quelala, maldição, não é? E aí está repetindo do sábado passado que fala, se você, vamos ver o que ele fala, se você ouvir, lembra o hebraico, o que ouvir? Shema, e se você shemar, com R, shema, se você shemar e shemar, ou seja, olha como é que o hebraico é bacana, ele pôs as mesmas palavras, ouvir e obedecer, é a mesma palavra, só muda o R final, não é? Então, se você shemar e shemar, se você ouve e obedece, então você vai cumprir os meus mandamentos, as mitzvot, e eu vou te abençoar, não é? Vou te abençoar e vou retirar da sua vida, vou desviar de você não desviar do meu caminho e nem seguir outros deuses, não é? Eu vou te abençoar. E lá falava todas aquelas bênçãos que eu falei semana passada, lembram? Eu vou te dar grãos, sua lavoura, o seu gado, as mulheres não serão estéreis, lembram disso? Não é? E vou abençoar toda a sua fortuna, todo o seu fazer, tudo aquilo que você se empreender, eu vou te abençoar para que você adentre a terra e possua a terra de Canaã. Então, hoje nós vamos entrar numa pergunta, por que há tantas maldições no mundo? Né? Vamos explorar um pouquinho essa parte da maldição, e eu quero, no final dessa palavra, dessa ministração, liberar uma palavra que eu senti no meu espírito, lembrando você que nós somos um ministério profético, e ministérios proféticos são fortes, são mistérios fortes, não é? É que Deus usa seus profetas para falar ao povo. E hoje eu quero, no final dessa palavra, liberar palavra de prosperidade. Eu vou liberar uma palavra desamarrando laços para que cada um de nós possa cumprir o seu chamado e entender os propósitos do Senhor. E muitas pessoas vão de hoje aqui, que estão me ouvindo e me assistindo pela internet, bem como aqui presentes, terão uma mudança de vida. Diga amém. E a sua vida nunca mais será o mesmo, porque nós estamos lançando no mundo espiritual uma palavra de mudança, uma palavra de gestão, de gerir algo novo que vai trazer e fazer você cumprir o propósito dele. Então, nós vamos, antes de chegar lá, vamos meditar rapidamente por que há tantas maldições no mundo. E vocês vão ver que, eu lhe garanto que a maldição que vocês estão vendo aí, e vão ver no capítulo 28 daqui 2 semanas, quantas maldições existem. Meu Deus, que Deus nos livre dessas maldições. Diga amém. Amém. E você, por que isso acontece? Vocês vão ver que eu lhe garanto que essa maldição não estava no coração de Deus quando Ele criou o homem, né? A gente vê que não foi, Deus não escreveu, eu vou dar ao meu povo maldição. Nunca. Ele sempre ao contrário, eu vou lhe abençoar, as bênçãos te acompanharão, se tu uma bênção, disse ele a Abraão. Então a ideia era que Deus tivesse uma colônia do reino dos céus aqui na terra. Eu usei a palavra colônia para você entender o que é uma colônia. O Brasil foi colônia de Portugal, ou seja, tudo que Portugal tinha, o Brasil passou a ter. O Brasil representava aqui o governador das capitanias, representava o rei português. Aqui se falou português, se fala português. Aqui vocês vão receber as mesmas leis de Portugal. Aqui era um território português, você entende isso? Era colônia. Então, vale as leis da colônia, vale no país que é colonizado. Esse que é o princípio de colônia. E o mundo era assim. Deus quis, no meio de tantas galáxias, de tantos planetas, de tantas... são infinitas estrelas. Deus quis a Terra fazer habitar ali o ser semelhante a Ele, criado à sua imagem e semelhança, o homem, não é? Mas o que aconteceu? Adão, ele pecou, ele separou, não é? Porque a expressão de Deus ainda é o livre-arbítrio. Como os cristãos têm dificuldade de entender o livre-arbítrio, não é? Eles perguntam, Marcelo, mas por que Deus deixa a maldição? Deus não deixa. Né? É consequência, porque se Deus ama, Ele tem que dar o livre-arbítrio, tem que dar o direito de escolha. Amar é colocar o indivíduo livre na escolha dele.
Ninguém pode obrigar a amar, ninguém pode impor a ninguém a obedecer. Então, esta é o livre-arbítrio, que é a maior expressão do amor de Deus. E aí o que aconteceu? Adão, que governava a terra, Adão deu nome a todas as coisas. Diz a Bíblia que ele tinha uma função, ele trabalhava muito, não só lavrava a terra, mas ele dava nome às coisas, ele entendia a natureza, ou seja, ele governava a colônia terra, que era uma colônia do reino dos céus. E aí, com o pecado, ele se separou. E vocês vão ver a grande mensagem do sucesso. Olha para mim, a grande mensagem do sucesso, vocês vão entender aqui agora, é quando o Espírito Santo governa. Se o A grande revelação é que o Espírito Santo era o governador. Então, Adão governava porque Adão continha o Espírito de Deus, tá certo? E Deus soprou o Espírito dele em Adão. Adão estava governando com o Espírito Santo de Deus. Esse é o segredo de toda a humanidade, de tudo que você for fazer na vida, é ser templo do Espírito Santo. E quando Adão peca, o Espírito Santo deixa de governar em Adão, entende isso? É como se a terra, como se Adão, pelo pecado, proclamasse a independência da terra do reino dos céus. E aí passou o quê? Passou a entrar as maldições, passou a entrar o próprio governo do homem. Por isso que João fala que o curso do mundo jaz no sistema maligno de maldições. Aí você vai entender por que tanta fome, tanta miséria, tanto assassinato, tanta catástrofe, tudo consequência do pecado, desse proclamar essa independência do reino dos céus. E desde quando Adão sai, Deus começa a tratar o Messias. Ali, quando Adão e Eva estavam frente de Deus, e Deus os argue, dizendo, o que vocês fizeram? E Adão se esconde, e fala, foi ela que me deu, que me fez pecar. E naquela hora, o Senhor já profetiza, dizendo, olha, eu vou inverter essa situação. Vocês vão pagar tudo. Você vai ter parto com dores, tá bom? Você vai ter insetos, pragas, coisas ruins, que vão vir da consequência do pecado. Mas eu tenho uma solução, porque de uma mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. E já começa, então, nos primeiros versículos de Gênesis, Deus já começa a falar, haverá maldição sim, mas eu vou mandar um que vai inverter essa situação, ou seja, que vai voltar a fazer a terra ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu o propósito? Então, essa mensagem é muito forte, porque ela vem trazer o reino dos céus à terra outra vez. Esse que é o papel de você estar aqui hoje, esse é o papel de crer em Jesus. Não é levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Irmão, isso não é mentira, é uma verdade, mas é uma parte do Evangelho, que não te leva muito longe, não. Porque você vai ver que toda vez que se prega só salvação da alma, há pobreza em volta. As comunidades não se evoluem, não se prosperam. Por quê? Quer ir embora para o céu, quer ir para a eternidade. Irmãos, não. Quando Yeshua falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é agora. É para receber o Espírito Santo e inverter, tirar das mãos da serpente de Satanás e começar a controlar as coisas, e começar a conquistar e ampliar o terreno, o território de Deus. Essa é a nossa função. E o crente quer partir para o céu, e vamos embora para o céu, vamos embora. O arrebatamento, Rabino, quando vai ser? Não sei, e nem que eu querendo muito saber muito não. E eu acho que você que está muito apressadinho, vai demorar muito ainda. Porque eu não vejo a salvação de Israel. Deus não vai vir arrebatar os galhos, os gentios enxertados, e deixar a raiz, a oliveira que é Israel, aqui não. Ele só vê uma família, judeus e gentios em Cristo, a família de Deus, Efésios 2,19. Então nós temos que tomar posse disso, e para tomar posse, lembra da oração de Yeshua do Pai Nosso, que ele fala, venha a nós o vosso reino. O reino está aí, mas na primeira vinda, esse reino começa dentro do nosso coração. E aí Yeshua disse, os mansos em hebraico é humilde, tá? Tem gente que acha que é mansinho, aquele Zé Boboca lá, mansinho, que não sabe nada, ignorante, passivo, meio retardado, meio obtuso. Esse não é manso na Bíblia, não. Manso é humilde. É humilde, ou seja, que deixa ser esvaziado de si para ser guiado pelo Espírito de Deus. É isso que é humildade. E humildade não é ter salário mínimo, não é andar de carro velho, nem de sandália velha. Porque a pessoa pode ter uma sandália velha e ser orgulhoso. Tá certo?
Isso a gente vê. Então, humildade é ser esvaziado de si para ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Então, Yeshua diz que os mansos, humildes, aqueles que se esvaziam para ser cheios do Espírito, esses herdarão a terra. Atenção, herdarão, múltipla escolha, a lua, Marte ou a terra. A terra. Por que você quer ir para o céu? Calma. Você ainda vai ter que reinar nessa terra. Essa terra vai mudar. Diga, essa terra vai mudar. Esta é a segunda vinda de Jesus para reinar nessa terra. Que pressa é essa para ir para o céu? Ah, Rabino, vou ficar lá tocando harpa com Paulo. Ai, que vida horrível. Tocar harpa com Paulo. É a glória, os anjos tudo banando aquelas penas. Irmão, mas que ideia de céu ridícula. Eu não quero ir para esse céu, não. Eu quero é reinar, quero o meu galardão, quero reinar com Yeshua. Agora, a vida eterna é outra coisa. Haverá novos céus e novas terras. Esse eu quero ir, é eternidade. Essa eu quero estar. Mas não estou preocupado com o que eu vou fazer lá, não. Estou preocupado aqui e agora, em mudar a situação na sua casa, na sua empresa, no seu serviço, no seu estilo de vida, restaurando a sua alma. É isso que nós temos que ver. E a palavra diz, Isaías 9,6, que o governador é enviado. Então, ele diz que virá o governo sobre os ombros do Messias. Esse não veio. Yeshua veio em sua primeira vinda para trazer o reino no seu coração, mudar o seu coração, trazer fé e te tirar da maldição do pecado, das consequências do pecado de Adão. Corrigindo a sua teologia, não é pecado original, não. Isso o homem inventa. Não existe Adão peca e você que paga. Espera aí, o pecado não se herda. Pecado, cada um paga o seu pecado. O que nós herdamos de Adão? A desobediência dele, ou seja, a consequência do pecado, que é a morte, é que eu herdei de Adão. Agora, a morte espiritual, governador que o Espírito Santo foi embora, a terra ficou na mão dos homens, e a morte física. Então, o que eu herdei de Adão? Não foi pecado original, você herdou a morte espiritual e física. Quem entendeu? E Yeshua veio vencer as duas, não foi? Ele veio vencer a morte espiritual, porque é o novo nascimento. Quem está nele nasce de novo. Isso não é ter religião, isso é ter uma experiência messiânica com o Messias. E Yeshua venceu a morte. E todos que morrem depois de Yeshua ainda não ressuscitaram, mas vão ressuscitar. Porque Paulo escreveu em Tessalonicenses 4,13, os mortos em Cristo, na sua vinda, ressuscitarão. Estão entendendo? Vai entendendo. Ok. Então, se o governador sai, o governo também sai. Se o Espírito Santo saiu, saiu aquela administração, aí entrou a maldição. Mas Deus está dando tempo agora de inverter, de soltar as maldições, acabar com as maldições e pegar o quê? As bênçãos. Então, continuamos nesta maldição até hoje, porque proclamamos a independência do reino dos céus. Mas com Yeshua, eu começo a tratar com a morte, com a fome, com a miséria, com a corrupção, com as doenças, com a pobreza, com a ignorância. Tá certo? Então, essas maldições vão dar lugar agora ao reino de Deus. Então, aparece a cura, diga amém. Aparece agora a prosperidade, diga amém. Aparece a justiça, diga Tsedek. Justiça. E que é justiça? Colocar todas as coisas na posição correta. Não roubarás. Não precisa mais desse mandamento, que eu não roubo. Por isso que Paulo falou, eu não estou debaixo dessa lei. Porque Paulo não precisava da lei. Porque ele não dava braço a torcer para nenhuma lei. Não furtarás, não furto. Não adulterarás, nem mulher eu tenho. Né? E assim ia. Né? Paulo ia varrendo toda a Torá. Essa lei, ela me protege, mas eu não estou debaixo dela. Eu estou debaixo de uma graça e da verdade. Mas isso não anula a existência da lei, vocês entendem isso? Né? Então, agora é reino de alegria, paz. Isso aqui está em Romanos capítulo 14, que o reino de Deus se constitui em justiça de colocar as coisas no local correto. Porque um país onde há corrupção, um casamento onde há divórcio e ódio, não pode haver a justiça de Deus. Você entende isso? Então, quando eu começo a fazer tudo no jeito que Deus quer, vem a alegria, vem a paz, e vem
todas essas características do reino. Yeshua, em sua primeira vinda, vem ensinar de novo como governar a terra. E ele vai governar em espírito. É isso que ele ensinou. Agora, atenção, crentes que gostam da prosperidade. Infelizmente, se você vai ficar só no Novo Testamento, se você não gosta de estudar a Torá, não gosta da lei, você não pode ser próspero. Porque no Novo Testamento, Yeshua não tinha nem aonde encostar o rosto dele. Não tinha. Se tem 2 casacos, dá um para o outro, fica com um só. E como é que vai ficar? Então, por que faz esse evangelho da prosperidade? Eu só posso fazer o evangelho da prosperidade verdadeira se eu estou na graça e na lei. Porque a lei me garante o reino, a graça, o perdão dos pecados. Irmão, é tão simples entender isso. Deus não quer o governo, a riqueza na mão dos ímpios. Salomão escreve isso muito bem, não é? Provérbios fala isso muito bem, que Deus tem prazer do justo prosperar. E prosperar não é ter uma casa, ter uma família, ter um carro, é ter uma vida digna, é ter conhecimento, é ter diploma, é estudar. Isso é prosperidade. Não é? E nós vamos ver daqui a pouquinho essas palavras. Então, Yeshua veio falar, olha, eu vou tratar primeiro, eu vou voltar. E Yeshua disse, eu voltarei. Os apóstolos perguntaram, quando? E ele ditou essa frase aqui. Baruch Rabá Adonai. Quando os judeus disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, eu voltarei. Por isso essa frase está aqui, Baruch Rabá Beshem Adonai. Quando os judeus disserem que ele é o Senhor, eu voltarei. E aí implantarei o meu reino na terra. Enquanto isso, diga comigo, enquanto isso, ide às nações e dizei a minha Betsorá, o meu evangelho, as minhas boas novas. Mas só que traduziram boas novas como Novo Testamento e Evangelho. Mas a palavra Betsorá, que é evangelho em hebraico, está cheia no Antigo Testamento. É porque não pregam. É coisa de judeu, raça ruim que matou Jesus. Enquanto o cristão pensar assim, ele está retardando a vinda de Yeshua. Então, o reino é composto de territórios. Então, temos que ganhar novo território. Diga amém, novo território. Porque esses territórios estão na mão do usurpador. Quem é? Deus não criou essa terra para dar para Satanás. Mas o Salmo fala que os filhos dos homens entregaram essa terra ao usurpador. Vocês entenderam? Então Satanás está aqui. Os irmãos estão orando por essa palavra de hoje. 2 já me falaram ali, Rabino, nem dormi. Tive grandes problemas de madrugada. Eu sei que vai ter, porque são palavras que mudam direção completa da sua fé. Aguente aí até o final e ore para dar tempo. Mas as religiões do homem querem pegar só a salvação da alma. Vocês estão entendendo que salvação da alma é importante, mas é uma pequena faceta do evangelho, da mensagem bíblica. A mensagem é o reino. Mas então Deus quer recolonizar a terra com as suas leis, com a cultura, com os direitos éticos, morais, formando o cidadão do reino. Então, nós queremos que esse evangelho, temos que levar essa face do evangelho que foi esquecido. Isto é restauração. Pregar sobre o reino é a verdadeira restauração. Amém? Isso não é religião. E aí nós queremos o quê? Queremos agora que desde quando Adão proclamou a independência do reino dos céus, o rei e pai tem tentado voltar esse controle para a mão do Espírito Santo. E quando você recebe Yeshua, o Espírito Santo entra dentro de você. E você que estava em morte espiritual passa a nascer de novo e passa a viver o reino. Eu posso fechar os olhos. Lá fora está uma desgraça. Gente matando, assassinando, estrupando, essa coisa toda. Mas quando eu fecho o olho, eu sou cidadão do reino. E ali eu começo a delimitar a minha área. E a minha área começa na minha cama. Diga, na minha cama, no meu quarto, na minha cozinha. Ali é um território do reino. Ali deveria valer as leis do reino. E Satanás não tem direito ao meu lar. Diga agora, fora do meu lar. Ele tem que determinar isso, porque agora você tem autoridade para isso. O Espírito Santo está em você. Então você é o governador da situação. E vamos começar. As mulheres que se manerem, se acalmem, governando a sua casa. Não quer dizer que você vai mandar no seu marido. Mas pelo menos você vai entender que ali é o meu território.
E quando eu começo a dominar, por isso, irmãos, eu não estou muito preocupado nessa evangelização de Márcio. Eu estou preocupado em restaurar famílias. Porque a verdadeira igreja, a primeira igreja, é a sua família. Porque ali você pode controlar e dominar o território e implantar o reino dentro da sua casa. Ali ninguém trai, ali ninguém mente, ali ninguém furta. Ali ninguém idolatra. Você está entendendo? Todas as leis. Pode na sua casa funcionar. Quero ver a super família que Deus está. E Deus tenta isso com Noé. A verdadeira arca de Noé era um pedacinho do reino. Olha o que aconteceu com a história. E vai acontecer de novo. Yeshua falou em Mateus 24 que assim como Noé vai voltar, o homem começa a afundar na lama do pecado. E nós estamos vendo isso. O mundo se afundando na pornografia, no adultério, acaba a família, acaba tudo, corrupção geral, generalizada, e assassinatos, e mortes, e desgraça, e maldição sobre maldição. Calma, isso vai trazer juízo. Como na época de Noé, 1000 anos após Adão, a terra estava um caos. Homem tendo relações sexuais com animais, não respeitava a própria mãe, era daí para cima. E Deus trouxe o quê? Juízo. É quando Deus pega, diz a palavra em Gênesis 6, que ele tomou os justos. Noé era justo, ou seja, ele tinha as regras do reino na cabeça dele, no coração dele. Não havia Yeshua, mas havia o Espírito Santo entrando naquele homem. E ele pega na arca, põe suas noras, seus filhos. Ali eram justos, na arca valia o reino. O mundo estava perdendo, sendo afogado pelo pecado, pelo dilúvio, o juízo de Deus, destruição em massa. Mas na arca era um pedacinho do céu. É sempre assim que vai acontecer conosco. O justo é preservado. Por isso que Apocalipse 3, na tribulação, não preocupe, se você é justo, você será preservado, porque o Senhor te preservará nessa adversidade que virá sobre o mundo. E assim foi, não é? Assim foi. Deus falou com Noé: frutificai e multiplicai, a minha bênção estará com você. Mas Noé falou: que coisa boa, vou comemorar. Plantou uma vinha e se embebedou com ela, de ficar nu. Ficou perturbado, né? Bebeu demais. Talvez foi de muita alegria, mas pagou um preço. Pagou um preço. Amaldiçoou o filho por causa da nudez, os descendentes de Ló. E complicou, não é? Então, o Deus dá um arco-íris como pacto. Você vê que Deus está sempre tentando. Depois Deus tenta com Israel. Tenta com Abraão, faz com Isaac, vem Jacó, vai às 12 tribos, vai para o Egito, volta do Egito, está com Moisés, agora entra em Canaã. Diga amém. Agora olha só para você ver, a palavra que eu vou liberar de prosperidade. Irmãos, Israel estava numa escravidão no Egito, 430 anos. Escravo não manda, não pede, não faz desejo. Escravo não faz nada a não ser a vontade do patrão. Não é assim? 430 anos Israel não aguentava mais. Deus liberta o povo judeu. O povo judeu estava sem lei porque estava escravo. Deus pega esse povo, trata no deserto, põe Moisés como líder, dá as tábuas da lei, dá a Torá, começa a discipular o povo. Gente, isso é discipulado. Disciplina é discipular, vem de disciplina. A lei é essa, funciona assim. Você não pode deitar com a sua filha, não pode deitar com a sua mãe, não pode deitar com a sua sogra, não é isso? Levítico é só isso. E não faça isso, e não mexa no ninho de passarinho, O que Deus estava fazendo? Colocando as coisas de uma mente escrava na posição correta. E aí eles tomam Canaã, é a nossa história agora, que nós estamos estudando. 300 anos depois, Israel não tinha cultura, não tinha economia, não tinha língua, não tinha religião, não tinha fé, não tinha Deus, não tinha nada. 300 anos depois, uma rainha chamada Rainha de Sabá, sai lá das Arábias e leva 4.000 quilos de ouro para Salomão e falou: Salomão, eu tenho aqui 4.000 quilos de ouro. E Salomão: para quê? Eu sou rico. Não, para você me ensinar como prospera. Como prospera. 300 anos depois, Israel já estava com a sua língua, já estava com a sua fé, já estava com o seu templo, já estava tudo funcionando, tudo organizando na agricultura, na economia, nas finanças,
na classe sacerdotal, passou um sabão e um banho nos sacerdotes, e começou, matou, lembra? O filho de Arão lá, que foi lá acender fogo estranho, morreu, tira os rebeldes, Israel tratava com os rebeldes, Deus tratando, 300 anos, era uma potência econômica, era o reino dos céus chegando à terra. As leis da Torá, não havia ainda Yeshua, mas as leis já seguravam a prosperidade, já ostentava a bênção e dava continuidade à bênção. Estão entendendo? Quem está entendendo? E aí vem a Israel, perece, divide o reino, e aí vem os profetas e prepara o Messias para vir. Estão entendendo a história? É isso que você tem que entender. Então vamos lá. Então, Yeshua vem, e naquele momento, não é? E que Yeshua vem, ele trata com a natureza do pecado. Irmãos, quer prosperidade, quer vida bem-sucedida, quer crescer, trate com o pecado. Trate, mude a sua natureza e conquiste seu território. As coisas vão começar. Não é fazendo o culto de prosperidade que ela vem. Não é dando dízimo e fazendo negócio com Deus que você vai prosperar. Não. É mudando a sua cabeça. É pondo para fora tudo aquilo que está fora de posição. E aí vem a segunda vinda, que dará fim, na segunda vinda, desse reino corrupto que é o reino dos homens, e será implantado o reino dos céus. E agora vem aqui uma escadinha, recolonizar a terra, longo processo e muito trabalho, diga, muito trabalho. É como começa? Começa você como indivíduo, recebe Yeshua, muda, você muda, restaura, muda a sua família, você ensina a sua família, um conjunto de família, pula um degrau mais alto que é a igreja vai somando na restauração, começa a mudar a sua cidade, a cidade muda, os carros começam a dormir abertos. Eu vi isso na Guatemala, quando um presidente se converteu, há uns 20 anos atrás, foi uma coisa fantástica. A Guatemala enfrentou, parecia o reino, um paraíso, era na Guatemala. O povo, as cadeias ficaram vazias, porque se todo mundo teme, ninguém mata, ninguém furta, você entende? Se não furtou, não matou, já esvaziam-se as cadeias. 2 mandamentos da Torá já mudam uma cidade, os presídios ficariam vazios. Desculpa aqui, com todo respeito, até o nosso Senado seria esvaziado e a Câmara dos Deputados. E aí mudou a cidade, muda a comunidade, muda o governo, muda o país. Então, Yeshua e seu reino quer mudar a Constituição. Diga, a minha Constituição é a palavra de Deus. Israel tem, pode não estar muito bem, mas é o campeão dessa turma toda aí de prêmios Nobéis, de toda economia, de toda inovação, toda prosperidade, é Israel. Com somente 6 milhões de habitantes. Aliás, 5, porque 1 milhão é árabe. Israel produz, se você está com celular aí, esse Apple aí, tudo é judeu. Chip, tudo invenção de Israel. Israel domina a tecnologia do mundo. Mais de 35% dos prêmios Nobéis judeus que ganham. Não é? Então, irmãos, há um mistério. Ainda estão herdando de seus avós, de seus ancestrais. Imagina se eles estivessem com seus pecados perdoados. Vira potência. Eu quero profetizar esse Brasil novo. Esse Brasil do Senhor Yeshua, porque mudaremos a Constituição de acordo com a Torá. A educação de acordo com a Torá. Agora, educação, desculpa aqui, ensinando o livro de ter relação sexual, de usar camisinha e usar não sei o que, não sei o que, não sei o que, e que tem que amar o coleguinha, que é homem com homem, mulher com mulher, isso é tudo normal. Se as cartilhas ensinam isso, estão ensinando fora da palavra de Deus. Isso vem o quê? Maldição. Tem que mudar a educação. O judiciário precisa da Torá? Como precisa? Primeiro mandamento da Torá, seja imparcial no julgamento. Seja imparcial. E ouça a testemunha. Porque não torture, porque qualquer um sob tortura confessa a coisa que não fez. Ou acusa quem não tem nada a ver. Por isso que Israel não tortura. Israel nunca faria uma inquisição de torturar para confessar. Por quê? Ele não depende, do juiz não depende de confissão do réu. Depende de testemunhas arroladas, e boas testemunhas. Por isso a Torá fala, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se estabelece. Quando Yeshua estava apedrejando a mulher que caiu em adultério, o que Yeshua faz? Por favor, vocês não jogam pedrinha nela não, tá bom?
que ela é minha amiguinha. Yeshua não disse isso. Yeshua se valeu da Torá. O que Yeshua falou? Essa mulher vai morrer. Yeshua viu as pedradas, vai morrer. O que Yeshua falou? Tem que praticar a Torá correndo. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. O que Yeshua fez com essa frase? Eliminar as testemunhas. E aí ele pergunta à mulher, onde estão aqueles que te acusam? Onde estão as testemunhas contra você? Ela falou, Senhor, não tem ninguém. E Yeshua falou, vai, não peque mais. O que Yeshua fez? Tirou as testemunhas. Tem que mudar a economia. A Torá tem regras de economia. Distribuição de renda nossa é um fracasso, é uma vergonha. Pobre cada vez mais pobre. Pega o pobre, dá Bolsa Família para ele. Ele não resolveu nada. Só adiou a morte dele. Devia se chamar Bolsa Boa Morte. Tem que mudar a economia, tem que dar a liberdade dele criar. Tem que financiar carrinho de pipoca, oficina de consertar sofá, calçado, bordar. Eu não sei, irmão, tem 1000 profissões para prosperar. Ele tem que criar, porque Deus criou com uma característica que ninguém tem, criar, porque o meu Pai é criador. Então é natural o homem criar. Tem que mudar a sociologia, a ciência, a indústria, a agricultura, serviço. Eu não posso falar, senão a minha mensagem vai embora e já se passaram 29 minutos, eu já estou entrando agora aqui. E atenção, olha para mim, que eu vou passar mais um pouquinho e você está ouvindo tudo. Eu não estou falando depressa, estou. Mas o que nós podemos propor agora? O que eu proponho agora é que você tem que declarar guerra ao inimigo e proclamar os princípios do reino de Deus agora, já. Diga isso, eu proclamo o reino de Deus, os princípios do reino em minha vida, em minha casa. Eu estou requerendo hoje a minha casa, a salvação de minha família. E eu quero ser forte, diga eu quero ser forte, eu quero ser templo do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo eu saberei governar a minha vida. Saberei governar a minha empresa e a prosperidade virá. Amém? Bem rapidamente mesmo. Você tem que começar a perguntar, então, que há um mistério. Eu preciso entender o Antigo e Novo Testamento juntos. Porque se no Novo eu me perdoo os meus pecados, no Antigo eu aprendo a viver e a ganhar dinheiro, a prosperar. Então eu preciso de entender a Torá para prosperar. E eu preciso declarar a independência da fome, da miséria, da pobreza, tudo como consequência do pecado. E hoje na Racion eu quero liberar uma palavra. Que faremos? Que faremos? Hein? Que faremos? Que faremos? Hoje, dia 3 de agosto, faremos isso. Que é isso? Eu libero uma palavra de mudança. E lembrando você que prosperidade em hebraico há 4 palavras. E hoje eu não vou pregar as 4 palavras. Então, quando eu pego prosperidade, eu não estou pregando riqueza de dinheiro. Prosperidade vem da palavra hebraico sekel, quer dizer sabedoria. Receba essa sabedoria hoje. E conserte a sua vida. Comece a ser guiado pelo governador que é chamado Espírito Santo. Segunda palavra para prosperidade, shalu, vem de shalom. O que é isso? Paz. Então, prosperidade é sabedoria, é inteligência, mas também é paz. Terceira palavra, e eu amo essa palavra, diga eu amo essa palavra, eu amo essa palavra, eu amo essa palavra para prosperidade. Tissalar. Diga, tissalar. Mais forte, tissalar. Mais forte, tissalar. Ser livre para ter sucesso. Essa é a que mais aparece na Bíblia. Por que Deus quer nos livrar do pecado? Para você ser livre, porque quem está em pecado está escravo dele. Escravo das drogas, escravo da mentira, escravo, não é assim? Escravo da ganância, porque mata para roubar 30 reais. É horrível, irmão. Essa é uma escravidão. E tissalar é ser livre para ter sucesso. Em hebraico se diz ser livre para que as bênçãos continuem em minha vida. Agora, eu posso pecar, mas eu tenho a livre escolha. Amém? E finalmente, o que os crentes adoram, só aparece uma vez na Bíblia, que é a palavra Rail, riqueza financeira de muito ouro e muita prata. Deus também não é contra, mas Ele quer que você tenha a sabedoria, tenha a paz, tenha a liberdade de criar.
para ser próspero, porque as riquezas virão. E aí eu quero falar para você que a palavra de hoje, no versículo 31, capítulo 11, fala assim, que aten ivrim et hayarden, porque estais a passar, diga, estais a passar o Rio Jordão. Deus tinha dado uma terra de leite e mel, prometido, mas eles tinham que passar. Deus tem grandes propósitos na minha vida, mas eu tenho que passar. Eu tenho que passar, diga, eu tenho que passar. Isso ninguém pode fazer por você. Então, para possuir o Jordão, terra que nelas habitareis seguros, mas guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças. Amém? Então, esse é o segredo, é o Espírito Santo. Só se possui algo aquele que cruza, que passa, que atravessa o deserto. Como andam os seus projetos, doutor, doutora, que está sentado me ouvindo? Hein? Como andam os seus sonhos? Ou você está naquela, Rabino, hora para mim, para eu casar. Como é que você quer o marido? Qualquer coisa séria. Nunca vai casar pensando desse jeito. Ô Rabino, hora para eu ter um salário. Que salário? Qualquer coisa nós fazemos. Isso é uma mente vazia. Não é uma mente pobre, porque pobreza é ausência de sonhos, de ideias, de projetos. Vai estudar. Vai estudar, pega um livro, vai procurar, vai se relacionar com quem pode te ajudar. Vai. Isso não é fazer puxar, não. Isso é ser inteligente. Vai se relacionar. Sai da sinuquinha. Na minha época era totó. Sai do totó, dos botecos, totó, jogar totó. Eu estava lá estudando para passar no vestibular, meus colegas de rua batiam lá, ô Marcelo, Caxião, não vai sair não, vamos jogar totó. Então, eu tenho que fazer meu livre-arbítrio, a minha escolha. Maimônides, grande rabino sefaradita, nos lembra, sem livre-arbítrio, a religião é sem sentido, a moralidade é um não conceito e a Torá supérflua. Olha o que ele disse, olha, o livre-arbítrio, sem o livre-arbítrio, não vale nada, nada, porque eu podia jogar o totó, mas eu podia estudar. É isso que Deus quer, a sua opção, a sua escolha, a escolha é sua, diga amém. Você possuirá ou passará a possuir as bênçãos, a terra prometida, o reino de Deus. Deus quer você capacitado, próspero, feliz, realizado. Amém? Amém? Diga amém. Deus quer você realizado, sem dúvida. E aí, o que vai acontecer? Se você hoje não está feliz consigo mesmo, algo precisa mudar em sua vida. Hoje a palavra é para você e eu estou liberando você hoje pelo Espírito Santo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sinto no meu espírito que quase toda a igreja aqui ia levantar a mão. Quem não está feliz com você, levante a mão. Não levante, porque o Senhor tem a resposta. Algo precisa mudar. Mas qual é a vontade do seu coração? Salmo 37, 4. O Senhor fala aqui, agrada ao Senhor, e Ele, olha a palavra, agrada ao Senhor, e Ele deitará, fará a vontade do teu coração. Então são duas coisas, agrada ao Senhor. Em pecado não há prosperidade, não há sabedoria. Pecado é derrota, é sepultura. Mas quando eu tenho o Espírito Santo, Ele me puxa. Irmãos, eu falo isso para testemunhar a bondade de Deus. Eu não era crente, mas o Espírito de Deus falava essas coisas comigo. Eu tinha uma intuição, e hoje eu vejo que intuição é função espiritual, não está na mente. Você tem uma intuição, isso você não aprende em faculdade. Você sente algo que te move, algo que abre as portas, algo que começa a abrir e gerar para que as coisas venham até você. E aí eu pergunto nessa hora, você sabe, você está agradando ao Senhor para receber o Espírito Santo, para ser o gerente da sua vida e dos seus negócios? Se sim, então, qual é o desejo do seu coração? Porque se Deus manda você ter desejo, é porque Ele te deu potencial. Concorda comigo? Hein? E aí você pode perguntar, e por quê? E qual é o meu propósito? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou hoje aqui na Ratzion?
Por que eu preciso fazer? De onde eu venho? Quem eu sou? Como devo viver? Para onde eu vou? Vamos usar o maior best-seller da Bíblia, do mundo, a Bíblia, para responder isso. Eu não tenho tempo, mas você vai olhar para mim. Eu nem vou ler a Bíblia, porque eu tenho pouco tempo e eu tenho que falar tanta coisa ainda. Olha para mim, olha para mim. Gênesis capítulo 1 te ensina quem você é. Se o homem não sabe quem ele é, ele vai viver cabide dos outros. Ele vai viver escravo dos outros. Ele vai viver dependente dos outros e do sistema do mundo. Mas se ele sabe quem ele é, ele já começa a ver a coisa diferente. Versículo 11 de Gênesis, Deus queria planta. Bem rapidamente. Tem princípios que te ensinam. Deus queria planta. Na verdade, queria sementes. E que essas sementes dessem plantas. Então, ele vira para a terra e fala, terra, produza sementes. E o que a terra fez? Produziu sementes. E o que as sementes fizeram? Produziram planta. E diz a Bíblia, de todas as espécies possíveis. O que Deus está falando? Tudo que a planta tem, a terra tem, porque ele veio da terra. Entende? Então é natural, diga, é natural. A planta, estou repetindo para quem, olha, eu vou repetir, sabe por quê? Porque dentro da ABN eu notei que mais de 50%, tudo tem menos de um ano, não ouviram nunca essas palavras. Então eles não podem decolar mais, então eu estou aqui repetir. Então, o que a planta tem? A terra tem, porque ela veio da terra. A planta não veio do solo da lua, ela veio do solo da terra. Então, na planta você vai encontrar carbonatos, carburetos, você vai encontrar sódio, potássio, você vai encontrar todo tipo de mineral. Tá certo? Porque ela veio da terra. Isso é fantástico. E Deus forma o homem da terra e manda o homem comer da terra. Eu já tentei fazer uma terra a molho inglês, mas não funciona, ninguém aguenta comer terra. Mas Deus é tão bom que põe tudo aquilo que eu preciso. O lítio, que hoje está descobrindo as doenças mentais, plantas têm lítio. E eu não preciso comer terra, eu como a planta, e a planta absorve da terra o que ela tem de bom e dá para mim. E meu organismo já vem metabolizando coisa que já foi metabolizada. O meu organismo não precisa formar uma vitamina C, porque a terra forma para mim. Basta chupar uma laranja. A raiz tem inteligência que aglutina elementos de carbono, oxigênio e outras substâncias que formam a vitamina C. E quando eu chupo uma mexerica, uma laranja, eu estou chupando, engolindo a vitamina C que eu preciso no meu organismo para desempenhar as minhas funções. As vitaminas, as enzimas, proteínas. É fantástico. Quando Deus cria o peixe, ele fala para a água produz a peixe. E o que a Bíblia diz? Que a água produziu cardumes. O que está dizendo? Que tudo que o peixe tem, a água tem, porque ele vive da água. O peixe pode até não gostar da água, mas ele precisa da água para viver. Está certo? Tudo que o peixe tem, a água tem, porque ele veio da água. Não pode ter uma substância na água que se encontra na água, que não se encontra no peixe, porque o peixe veio da água. Mas no versículo 26, Deus quis o homem. Para quem Deus falou? Falou para a terra? Falou para a lua? Falou para as galáxias? Não. Ele falou para si mesmo, saia de mim o homem. E quando ele manda o homem sair dele, ser produzido a imagem e semelhança dele, o homem sai com uma característica divina. Você é divino. Deus não disse para ele, saia de mim o chimpanzé. Saia de mim o orangotango. Não. Saia de mim o homem. E Deus diz que naquele momento ele criou homem e mulher. Olha que mistério. Homem e mulher ele os criou. Espiritualmente, o homem é o espírito. Mas ele quis que esse espírito morasse na terra. E o que fez então? Pegou a terra para formar o corpo do homem. Então, meu corpo é terra, por isso eu morro e volto para a terra, porque eu sou pó. Eu nunca viverei na lua, diga amém. Porque lá teria que viver com equipamentos especiais, porque eu não sou lunático. Terráqueo, que nasce na terra, né? Terráqueo. Está certo? O peixe não aprendeu ou fez curso para nadar. É natural ele nadar, porque ele foi criado para nadar. O homem não precisa fazer curso para dominar, para criar, porque ele veio do Criador. Amém?
Ele veio do Criador. Diga, o meu Pai é Criador. Diga mais alto, o meu Pai é Criador. Então, o primeiro princípio, falar. Segundo princípio, a semelhança. Tudo que Deus tem, o homem tem, porque ele veio de Deus. E agora, qual é o meu propósito? Por favor, tem que sair daí. Deus queria o peixe, já falei. Deus queria o homem, já falei, não é? E agora, é natural o homem criar. É natural o homem sair dele coisas incríveis. Isso numa mente terrorista, um homem morto, cheio de pecado. Ele cria ou não cria? Cria um microfone sem fio, cria uma coisa chamada celular, cria internet, cria isso, cria telefone, cria carro, cria. Deus poderia ter dado para Adão. Acontece, irmãos, que Deus poderia criar as cadeiras, os carros, mas não. Deus cria uma floresta, o homem vê a floresta e faz uma cadeira. Deus podia ter inventado o carro para o homem, mas Deus não faz isso. Deus põe o homem para andar e para correr, porque estava esgoelado e falou, eu tenho que inventar uma coisa que anda. E assim o homem começa a tirar da natureza, funde o ferro, funde a peça, funde coisa. Deus criou o petróleo, mas não pôs a gasolina, e o homem faz a gasolina. Você entende isso? Então a criação continua, a obra da criação continua, e o crente querendo ir para o céu. É o fim da picada essa mensagem. É o fim da picada. Quero ir embora, quero arrebatamento, vai embora. Não compro, não devo, não tenho nada, não quero nada, porque Jesus vai voltar. Isso é um pensamento perigoso, que aconteceu com a princesa Isabel e Dom Aragão, na Espanha, que achava que em 1500 seria o fim do mundo. Por isso fizeram a Inquisição. Vamos salvar almas. Vão matar judeu e exigir deles a confissão a Jesus, porque eles vão tudo para o céu. Olha a história se repetindo. Hoje os crentes estão falando, Einstein falava, a ciência sem religião é paralítica, e a religião sem ciência é cega. A religião é tão necessária à razão, como a razão necessária à religião. Não pode uma existir sem a outra. George Washington. São homens que pensaram, homens que sabiam que o segredo estava no Espírito Santo. Quando perguntaram a Einstein, você criou a relatividade? Eu não criei nada! Einstein falou, então o que você fez? Você ganhou o prêmio Nobel? Sim, ganhei, mas eu não criei. Mas o que você fez então? Ele falou assim, eu tive um momento de luz divina, de adentrar na mente de Deus e descobrir o que já existia. Essa foi a resposta do seu Einstein, o famoso Einstein. Ele estava se valendo de uma função espiritual. Ele fala, se eu tenho o espírito dele, se ele criou, e se eu interajo com a mente dele, então eu sei fazer tudo. Eu posso fazer tudo, eu posso mudar o mundo. É nesse sentido que Yeshua disse, se disseres a esse monte, não é verdade? E aí Deus te dá talentos. E ele te dá talentos porque ele quer te dar potencial. Então aquela habilidade que você ainda não tem, aquele poder guardado, aquela força que ainda não foi usada, é o seu talento, é o seu potencial. Deus te dá isso de uma maneira maravilhosa. Ele te dá capacidade, ele quer que você, ele te dá dons. E Yeshua falou, se você recebe 5 talentos, não quer dizer que todo mundo tem o mesmo talento. E Yeshua ensina isso. Mas se você tem 5, produza mais 5. E se você tem 1, não enterre. E hoje eu estou dizendo essa manhã, você tem 1 talento, não enterre. É possível estudar, é possível mudar, é possível montar um negócio. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui pelo Espírito Santo, e eu acho que eu não estarei errado. E vocês podem me cobrar o que eu vou falar daqui 5 anos. Eu tenho medo dessa bolha chamada China explodir. A China está devendo 3 vezes o PIB dela. Para quem entende economia, isso é gravíssimo. Porque está tudo no papel. Isso vai explodir. Isso é uma bolha. Se a China cair, cai a América do Norte, cai a Europa, cai Brasil. Cai o mundo todo. Porque o mundo hoje está respirando China a 1,99. Tudo é 1,99. E para ele pôr 1,99, ele joga tudo no endividamento. Vocês entendem isso? Vai explodir. Alguém tem que pagar. Falou bem. Então arrume seu negócio. Se você é do setor privado, cuidado, que vai haver demissões em massa, se isso acontecer. Se você é funcionário público, não descanse, porque também pode ser cortado. Pode fechar a secretaria, sei lá, tudo pode acontecer. Confiscar até a nossa poupança. Eu não confio mais nada. Maldito o homem que confia no homem. Mas eu confio no seu talento. Vai para casa, meia-noite às 6.
Peça ao Senhor, Senhor, o que eu faço? Vai aprender um ofício. Não fique esperando os outros chegar com mercadoria pronta para você, não corra atrás, se prepare, se capacite, faça. Você pode bordar, você pode fazer uma toalha, você pode ter um carro de vender sanduíche. Irmão, você tem 1001 alternativas para se ganhar dinheiro nesse país. E é graças a Deus que ainda se pode ganhar. Então comece a ver. Vai estudar. Quando eu falei isso aqui há 5 anos atrás, mulheres, donas de casa, acomodadas, preguiçosas, gordas. Era gorda de tanto ficar à toa em casa vendo novela da tarde. Falei, vai estudar, não confie em seu marido. Hoje eu vejo o marido doente, essa mulher estudou, fez supletivo, formou e sustenta a casa. E ela dá a mão para mim, graças à palavra que você liberou. E hoje eu estou liberando a palavra. Estude, fale uma língua é pouco. Se você é monoglota, só fala português, você vai aprender. Aprenda, está lá o professor Jesse esperando os alunos de inglês. Você tem um americano aqui para ensinar um bom inglês. Aprenda inglês, aprenda espanhol. Vai fazer curso de comércio. Vai fazer curso de especialização em mecânica. Faça curso do Senai, do Sesc. Faça o que você tiver. Faça. E se não tiver nada para fazer, pega um livro e vai estudar sozinho. É assim que se faz, é assim que você vai prosperar. E porque Deus vai te abençoar. Ele vai usar a sua inteligência completa, que é a sua inteligência física, a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual. Hoje eu tenho a espiritual, mas se prega a sua salvação da alma, você vai ficar pobre e miserável. Comece a pensar no seu próprio negócio. Pense no seu próprio negócio. Olha quem financia. Confia num bom irmão que pode te emprestar. Se vire, porque Deus vai te abrir essa porta. Não espere, não confie nesse governo, não confie no próximo governo. Ninguém vai melhorar nada, porque eles não são dirigidos pelo Espírito Santo. Falei alguma mentira? Então não espere pelo homem. Então libere o seu potencial. Assim como um carro, quem faz o manual do carro sabe como o carro funciona. Deus te fez, procure dele. Bate na porta dele e fala, Senhor, o Senhor escreveu que eu fui criado à tua imagem e semelhança. Pai, meus talentos estão aqui, meus dons, e agora o que eu preciso fazer? Então eu preciso cumprir o teu propósito, preciso ter fé, crer. Mas que propósito? A Bíblia fala lá em Provérbios 19, ele diz que, Provérbios 19, 23, que muitos planos tem no coração do homem, mas os do Senhor prevalecerão. Ou seja, então não adianta fazer negócio sem consultar o Espírito Santo. Estão entendendo a mensagem da manhã? Consultar o Espírito Santo. Porque se você nasceu de novo, ele está dentro de você. Se você não nasceu, aí você vai levantar a mão, aceitar ele hoje aqui, para começar a ser trabalhador, a ser batalhador do reino de Deus, embaixador do reino, Paulo fala. Então, o potencial, o propósito, é algo que eu preciso deliberar, eu preciso fazer. Eu nasci com uma missão, Diga, eu nasci com uma missão. Todos nascemos com uma missão. Todos Deus tem um propósito. Uns mais, outros menos. Diga, eu não quero morrer enquanto não realizar o propósito do Senhor. Eu quero superar o obstáculo. Diga, eu quero superar o obstáculo. E eu quero entender, diga, eu quero entender Isaías 46, que diz, tomei este propósito, também o executarei. O que Deus faz? Se Deus tem um propósito para você, Ele vai te capacitar, Ele vai te abrir as portas, porque você está sendo guiado por Ele. E é natural o homem criar, é natural você criar. Se o homem incrédulo cria, imagina você, tempo do Espírito Santo. Então você vai meditar na sua casa, você vai falar, você vai buscar dele o que você vai fazer. E eu quero encerrar dizendo, nenhum homem nasce para viver ou morrer para si mesmo. Não pense só no seu sucesso, pense naquele que está ao seu lado. Essa que é a motivação de Paulo, ter escrito quase meia Bíblia, pensando em você, pensando em mim. Irmãos, coloque o seu propósito, o seu potencial para fora nesta manhã. Diga, eu não vou levar, diga, eu não vou enriquecer o cemitério de minha cidade. O lugar mais rico do mundo, diz Miles Monroe, é o cemitério. Porque lá estão enterrados livros que não foram escritos.
artigos que não foram escritos, músicas que não foram compostas, negócios que não foram realizados, casamentos que não foi concretizado. Cheio! O cemitério está cheio de riqueza. Esse é o lugar mais rico do mundo, o cemitério. Você não vai fazer isso. Você vai pôr essa riqueza agora. Se Paulo tivesse morrido, meia Bíblia ia embora com ele. Mas Paulo, eu imagino, de meia-noite às 6, estava escrevendo, porque de dia tinha que trabalhar. Esses homens se agonizaram para fazer um mundo melhor. Assim você tem que pensar na sua vida. E você pode montar o seu negócio hoje, não é? Pode montar o seu negócio hoje. Hoje você pode começar a se preparar para um concurso. Hoje você pode dar a guinada na sua vida. E outra coisa, se você tem coisa demais, comece a diminuir. Porque não adianta morrer em pleno sucesso. Não adianta morrer em pleno sucesso. Não adianta morrer e deixar a conta bancária para os genros. Ou noras. Então eu tenho que viver. Eu tenho que aprender a tomar um bom vinho. Eu não estou fazendo apologia à bebida. Eu estou falando, quer dizer que eu tenho que viver. Eu tenho que ter alegria. Eu tenho que fazer com alegria, com paz. Fique de pé. Vamos lá. Então, preparem, capacitem-se, sonhem grande. Ele, o Espírito Santo, é o meu sucesso. Ele é o meu alvo principal. Não canse de perseguir. O que trabalha com a mão remissa empobrece. Mas a mão do diligente, gestor, diga, eu sou gestor. Diga, eu sou gestor. De mim gera bênçãos, porque eu não quero maldição. Eu renuncio, diga, eu renuncio às maldições. Eu renuncio ao livre-arbítrio que me leva à perdição. Mas nessa manhã, diga, nessa manhã, eu recebo o Espírito Santo. Se você não é batizado, recebe ele agora! Em nome de Yeshua, seja capacitado, cheio, pleno de dons. Esse é o mais importante para você realizar, para você fazer, para você chegar lá. E hoje eu quero liberar novos negócios. Eu libero novos negócios. Se você é um comerciante, está ruim, mude o seu produto. Mude a sua marca. Mude o seu representante. Irmãos, a palavra que eu libero hoje para você é Eclesiastes 11:6. Diga, Eclesiastes 11:6. De manhã lança a sua semente com a mão direita, mas na parte da tarde não descanse à esquerda. Lance outra semente. Porque, diz o Espírito Santo, você, Deus sabe, mas você não sabe qual semente vai dar fruto, a de manhã ou a de tarde. Ou se ambas. Então aprenda inglês e alemão, um vai vingar. Você só não pode arrumar duas mulheres para ver qual vai dar certo, o resto você pode fazer. Como o povo é retrógrado, como o povo sofre de miséria e pobreza, sendo que Deus te dá a capacidade de criar. Vai estudar. Eu libero palavras de cursos técnicos, libero curso de supletivo. Já é um grande passo, sim, senhor. Você estava analfabeto até ontem, mas amanhã não será. Eu vou ter um diploma do famoso primeiro grau, chamado ginásio, ou elementar, sei lá, segundo grau. Há tempo. E você que está formado aí, que está olhando para mim, vai fazer um pós-graduação, rapaz. Vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado. Você está acomodado em mestrado? Vai para um doutorado. Quero ver o doutorado, você já põe em 10 pessoas, o doutor sai em todos, derruba todos nós. Pode ser até mais inteligente que você, mas o seu status de doutor domina. E se você está competindo com o doutor, faça pós-doutorado. Quero ver se ele competir com você. E Deus vai abrir portas. E as coisas virão, as pessoas virão, as ideias virão. Hoje eu estou liberando aqui a casa própria. Lute pela sua casa. Primeiro arranje a sua vida, mude os seus negócios. A minha fonte não está em empréstimo, entende? Eu libero uma palavra hoje. O último lugar que vocês devem ir é buscar dinheiro em banco. Com esses juros aí vão te quebrar. Você não depende disso. Comece com pouco. Vou liberar uma palavra hoje. Economizem. Nem que seja 10 por mês, 20 reais por mês, 30 reais por mês. Economize. Porque esse é o segredo do ter. Não gaste. Mas também não viva miserável. Corte custo.
hoje, porque nós estamos entrando em período difícil. Corte, invista na sua capacidade, invista em seu negócio, não confie no homem. Não confie no homem. Confie em Deus e no seu potencial que Ele te deu, no seu dom. Eu quero liberar casas próprias hoje. Claro, pode entrar no financiamento, porque eu comecei assim também. Mas as dívidas nunca passaram de 1/3 do meu salário. Para que ela não me pegasse, para que eu não vivesse. Ragava, quebrava cartão de crédito, porque eu não posso usar, isso é uma tentação. Muitos anos fiquei sem cartão de crédito e nunca devi ninguém, nunca dei um cheque sem fundo. Nunca! O nome do Marcelo Miranda Guimarães parou no SPC, graças a Deus. Eu não era crente, mas eu engrandeço o meu Deus pela capacidade que Ele me deu de ser pontual, de ser disciplinado, de ter um nome limpo. E isso eu aprendi com meu pai. Nome é limpo. Se o nome não vale, que vai valer? Eu não estou aí pegando vocês que foram vítimas de... Ok, mas tem jeito de resolver. Eu quero liberar um carro, como o Rocha Jorge falou aqui ontem, não é? De um Corcel 2 passou para um Monza Classic. Não foi bem assim não, mas foi progredindo, porque Deus vai dando, vai dando. Sonhe. Eu quero orar hoje para liberar quitação de dívida, que a dívida é uma escravidão, corrompe a sua mente, corrompe o seu sono, corrompe a sua paz, a sua alegria. A dívida é do demônio e te leva para a sepultura. Saia fora da dívida. E o Senhor vai abrir essas portas. Pelo trabalho, peça ideias, use o seu potencial. Eu quero orar hoje por aqueles que precisam de uma causa na justiça, para que o Senhor mande a misericórdia dele. Eu quero orar hoje para que você que é monoglota vai a partir de hoje, nem que esteja sozinho, estudar. Compra na banca de revista inglês sem esforço, sei lá. Aliás, isso tudo é mentira, tudo tem esforço, mas compra. Foi assim que eu aprendi alemão. Deutsche ohne Mühe. Lembro até hoje, alemão sem esforço. Ah, como eu me esforcei. Quantas noites para aprender uma língua. Mas valeu. Fiquei 25 anos na empresa e saí por cima. Porque eu fui posto como cabeça, não como cauda. Agora, sempre orando, mas sempre fazendo. Então, eu quero liberar venda e compra de imóveis nessa manhã. Amém? Libero para todos, inclusive eu, que dependo disso e preciso disso. Quero liberar casamentos hoje, diga amém. Quero liberar casamentos. Não tenha medo. Casamento é alto risco, sem dúvida, não vou negar. Mas vale a pena arriscar. Vale a pena amar. Vale a pena confiar numa pessoa. Aí ela vai me trair, mas confia que não vai. Você vai conquistar. Uma mulher conquistada não trai. Um marido conquistado não trai. Então o segredo não é casar e gostar. O segredo é conquistar. E conquistar se gasta tempo. Você tem que cuidar da sua aparência, cuidar da sua mente retrógrada. Principalmente as irmãs que estão muito chatas, principalmente se é crente. Chata demais, chatíssima, chatérrima. Ninguém aguenta. Muda o disco, muda o visual, muda a maneira de pensar. Começa a relacionar. Para de falar dos seus problemas. Ninguém quer saber os seus problemas, não, irmã? Ao invés de falar, eu tenho um problema, fala, eu tenho uma solução. Quem eu posso ajudar? Você querendo ajudar, pratica Abraão com Abimeleque. Abraão queria ter filho, mas a mulher era estéril, e ele já era velho. Aí o rei Abimeleque fala, eu quero ter um filho, ora para eu ter um filho. E a mulher de Abimeleque era estéril. E Abraão, no milésimo de segundo, percebe uma lei divina, que diz, ore pela sua necessidade na vida do outro, que Deus te atende primeiro. E Abraão, captando essa mensagem, ele ora para Abimeleque, e daí os judeus, depois disso, passam a tradição. Isso é uma tradição, né? Não está na Bíblia exatamente assim. Qual é o princípio? Eu tenho uma necessidade, ora para aquela necessidade na vida do outro, que Deus te atende primeiro. Isso funciona para vender um carro, vender uma casa e outras coisas mais. Ore pelos outros. Não fique preocupado colocando um sol sobre o seu problema. E agora eu quero liberar aqui nessa manhã novas amizades. Amém? Você precisa, se a sua família fechou para você, porque você já errou demais, você pode viver com novas amizades. Conquiste nova amizade. Seja simpático ao seu vizinho. Sorria para ele. Ah, Rabino, vou sair sorrindo aí para todo mundo. Não, não é assim. Mas você pode sorrir. Pode ou não pode?
Olha para o seu vizinho e diga, eu posso sorrir. Diga para ela, você pode sorrir mais. Você pode sorrir mais. Amém? Você pode sorrir mais. Eu quero liberar novas parcerias. Diga amém. Novas parcerias. Deus vai mandar, como mandou para Moisés, para José. José estava dentro de uma cisterna, todo preso, só via terra. Mas Deus mandou uma caravana de medianitas que veio ao encontro e passou ali, naquela grota, naquela cisterna seca. E Deus ouviu Moisés. E ele é vendido, ele é comprado, vai para essa caravana e lá olha o propósito dele. Porque Deus sabia que naquele buraco havia um José que precisava ser liberto e mudar de mente, porque era um tremendo fofoqueiro. Moisés foi um assassino e terminou ele, o grande libertador de Israel. Davi era um adúltero, o grande rei de Israel. Veja que Deus pega pessoas simples, pega pessoas. Paulo era um sanguinário, fanático, doido, religioso, perturbado da cabeça. E Deus pega Paulo, o converte no caminho de Damasco. E Paulo escreve quase meia Bíblia, dando exemplo de vida, testemunhando a glória do reino dos céus. Amém? Então, olhe para o seu vizinho, olhe para ele, olhe, pegue na mão dele e diga, eu não estou pegando na mão de uma cópia, eu não pego na mão de um robô, eu estou segurando na mão de um original, criado à imagem e semelhança de Deus. Abraça o seu irmão. Fala, eu concedo a você, diga, em nome de Yeshua, poder e autoridade, para que você seja bem-sucedido e próspero. Sucesso não é o que você fez comparado com os outros. Sucesso não é o que você fez comparado com os outros. Porém, é comparado com o que você fez em relação ao que você supunha que podia fazer. Deu para entender? O sucesso compara comigo mesmo. Eu não esperava que chegasse a tanto. Tem gente que fala isso aqui comigo. Eu não esperava chegar onde é que eu cheguei. Esse é o sucesso. Quando você compara você e você não tinha intenção de chegar e chegou. Esse é o verdadeiro sucesso. Não porque o outro fez, você não fez. Lembra que você é original. Você não precisa copiar ninguém. O que você precisa é de uma visão. Diga amém. De uma fé. Diga amém. Em Deus, correto? E de uma ação. A visão, você pensa e Deus te dá. A fé é dom dele. O que você tem que fazer? Só o terceiro tripé. Qual é? Ação. Mãos à obra. Diga, mãos à obra. Que o mestre dos mestres, Jesus, conduza vocês ao verdadeiro Deus e os abençoe grandemente. Amém? Amém.